24 horas depois, a nossa cerveja lá dentro da geladeira quietinha, já posso abrir a torneira aqui e extrair ela para tomar? Quase isso. Aqui no nosso caso, nós carbonatamos a nossa cerveja com 2 kg de pressão, tá? Eu estabilizei aquela pressão, mantive esses 2 kg aqui dentro do post-mix e coloquei a cerveja na geladeira ali por 24 horas, aí, no mínimo, né? Até no caso acabou ficando um pouco mais. Como a nossa cerveja ela já está carbonatada, eu preciso manter aqui dentro do post-mix uma pressão mínima, mas mínima mesmo, somente para eu extrair a cerveja aqui de dentro do post-mix, tá? Se eu tentar extrair a cerveja com esses 2 kg aqui que eu mantive para carbonatar na cerveja, eu vou tirar muita espuma, eu vou espumar demais aqui na hora de extrair a cerveja e não é isso que a gente quer. Como que eu vou aliviar essa pressão aqui do meu post-mix para fazer o serviço aqui da cerveja? Eu vou usar aqui a nossa válvula, né, de alívio de pressão. Utilizando essa válvula aqui de alívio de pressão, eu vou expelir, né, essa pressão que tem aqui dentro, excedente, até eu ter um mínimo de pressão, somente o necessário para empurrar a cerveja aqui para fora do meu post-mix, tá bom? Aqui, conforme o passar do tempo, somente pelo barulho, né, conforme você for aliviando aqui a pressão, você já vai pegando o barulho, você já vai ver mais ou menos ali no finalzinho da pressão. Mas tem um truquezinho aqui que é legal de mostrar. Se você quer de alguma forma descobrir e acompanhar quanto de pressão você tem aqui dentro do post-mix, a gente pode usar aqui o nosso próprio cilindro para fazer isso. Na verdade, a gente vai usar aqui o nosso manômetro, aqui, o nosso reloginho aqui do cilindro de CO2. Tá? Como que eu posso fazer, como que eu faço para descobrir quanto de pressão eu tenho aqui dentro do meu post-mix? Eu tenho meu cilindro de CO2 fechado, tá? Está fechadinho aqui. Se você olhar aqui, está zerado, meus ponteiros estão no zero. Lembra que esse manômetro aqui, esse reloginho aqui, ele é o responsável por me dar a pressão que eu tenho dentro do meu post-mix. Então o que eu vou fazer aqui é isso. Eu vou abrir, vou manter meu cilindro fechado, eu vou abrir aqui a válvula que libera o CO2 e vou engatar no meu post-mix. Assim que eu engatar, vai dar para a gente ver aqui a pressão que eu tenho lá dentro do meu post-mix. Eu engato ele aqui. Pode ver que o ponteiro já subiu aqui, eu tenho quase 2 kg de pressão ali dentro do meu post-mix. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aliviar essa pressão até que eu chegue bem próximo do zero aqui mesmo, que é uma pressão mínima para a gente fazer o serviço da cerveja. Conforme eu for aliviando aqui a pressão, esse valor aqui vai diminuindo. Tá? Cheguei em 1 kg de pressão. Eu vou deixar um pouquinho mais aqui de pressão só para vocês verem no caso de extrair uma cerveja com bastante pressão. Então aqui eu tenho tem pouca pressão, estava com quase 2 kg. Então se eu for tirar a cerveja aqui, não tem segredo, vai sair muita espuma da cerveja, tá vendo? Não é isso que eu quero. Então ainda tem muita pressão dentro do meu post-mix. Então eu vou aliviar mais um pouco da pressão aqui ainda. Uma pressão bem pequena mesmo, quase zero ali de pressão. Agora aqui com a nossa pressão mínima, só para eu extrair a cerveja, para eu conseguir empurrar a cerveja aqui do post-mix, a gente vem aqui com o nosso copinho, coloca. Pode ver que a pressão ela é mínima, ela é bem pequena mesmo, somente o necessário para eu conseguir empurrar a cerveja aqui para fora e servir ela no copo. É meio chatinho de acertar essa pressão do serviço, demora um pouco para pegar o jeito, às vezes você tem que voltar aqui e você acaba tirando toda a pressão que você tinha dentro do post-mix, você tem que colocar um pouquinho mais de pressão, mas o segredo aqui para que a gente consiga extrair a cerveja com menos espuma do que aconteceu aquela hora, sempre assim, a pressão que eu tenho que deixar aqui é a mínima mesmo possível, assim que o ponteirinho estiver quase colado ali no zero, é hora de parar e você já tem a pressão ok aqui para fazer o serviço da cerveja. Detalhes aqui sobre isso. O fato de eu aliviar a pressão aqui do post-mix para fazer o serviço da cerveja não significa que eu esteja descarbonatando a minha cerveja, tá? Então eu só estou tirando a pressão excedente aqui de dentro do meu post-mix, já que a minha cerveja já está carbonatada, então o fato de eu fazer isso, eu não estou tirando a carbonatação da minha cerveja, tá? Então pode ficar tranquilo com relação a isso. Como eu disse no começo do vídeo, né, em 24 horas aqui eu já tinha a minha cerveja pronta e carbonatada para tomar, né? Esse talvez seja uma das vantagens aqui que a gente tem em utilizar essa forma, né, esse método para carbonatar a cerveja. Usando o Prime, que é aquele que eu mostrei para vocês no outro vídeo,
eu teria que deixar aí pelo menos uns 10, 15 dias para que a cerveja termine de carbonatar dentro da garrafa e a gente possa tomar. Então talvez essa seja uma das vantagens da gente utilizar esse método aqui para carbonatar a cerveja. Uma outra vantagem também que eu vejo bastante, é igual aqui no caso, essa cerveja, essa Vitibir aqui que eu fiz, foi pro final de ano aqui de casa, então eu não tinha intenção de engarrafar, de envasar ela, então eu só fiz essa cerveja para tomar aqui mesmo. Eu transportar 10 litros de cerveja dentro de um post mix desse é muito mais fácil do que eu ficar transportando 10 litros em garrafas, né? Ele é pequeno, ele é compacto, ele cabe dentro de uma geladeira, de um frigobar ou até mesmo de um cooler com gelo. Como ele já vai estar gelado, eu preciso só manter essa temperatura. Um detalhe também que eu vi aqui agora. Eu cheguei na pressão de serviço, eu não tenho necessidade de manter o cilindro conectado aqui, tá? Então eu posso retirar ele daqui e no caso assim, posso até voltar ele para a geladeira e deixar ele quietinho lá ou deixar ele dentro de um cooler enquanto o pessoal vai se servindo da cerveja. Uma dúvida que eu vejo bastante com relação ao post mix é o seguinte, né? O fato de eu carbonatar a cerveja dessa forma, eu preciso tomar toda ela? Posso guardar essa cerveja para tomar ela depois? Pode sim, tranquilamente. Só tem um cuidado aqui que eu acho interessante que a gente tenha, e eu passei a fazer isso, eu notei diferença na cerveja. Como eu utilizei, no caso aqui, eu utilizei 2 kg de pressão, né, para carbonatar a cerveja. Então o ideal é que quando eu for guardar, eu não vá tomar mais a cerveja, eu faço o mesmo procedimento que eu fiz para carbonatar a cerveja, com exceção do fato de ficar chacoalhando o post mix. Então o que eu vou fazer? Eu vou estabilizar novamente os 2 kg de pressão aqui dentro do meu post mix antes de colocar a cerveja na geladeira e guardar ela. Dessa forma eu vou manter a carbonatação da minha cerveja para que eu possa tomar ela depois de um dia, depois de uma semana, sem problema nenhum. Por que isso é legal de fazer? Aqui, por mais que eu tenha colocado 10 litros de cerveja, enfim, eu não tenho 100% do meu post mix cheio, então eu tenho um espaço aqui vazio dentro do meu post mix, né, conhecido como headspace. Então, se eu não estabilizo novamente essa pressão aqui para guardar a minha cerveja, com o passar do tempo, o CO2 ele vai desprendendo aqui da minha cerveja para poder preencher esse headspace que está aqui. Então, ou seja, eu vou perder a carbonatação da cerveja. O fato de eu estabilizar a pressão novamente antes de guardar a cerveja é só um cuidado que a gente tem para manter aquela carbonatação da nossa cerveja aqui. Isso é só uma dica aí no caso de você queira guardar a cerveja, igual aconteceu aqui. Essa cerveja provavelmente ela vai ficar um tempo ainda guardada. Uma desvantagem dessa forma, né, é o preço. Infelizmente não é tão barato montar um kit desse, um equipamento desse, principalmente aqui no Brasil. Mas se você tiver condições ou como comprar isso fora, vale bastante a pena. Principalmente essas questões de conexões, torneiras, você vai ter outras opções mais em conta. E vale muito a pena comprar. Então, isso talvez tem que pensar um pouquinho se vale a pena investir nisso, porque não é nada muito barato para montar. Um ponto negativo também que eu encontrei, que eu ainda estou procurando uma solução para ele, eu gosto muito de envasar a minha cerveja, de colocar numa garrafa, de fazer um rótulo, principalmente se eu vou presentear alguém com aquela cerveja. E eu ainda não achei uma forma, já testei algumas, eu ainda não achei uma maneira ideal de transferir a cerveja do post mix para a garrafa e fechar a garrafa, tá? Já testei algumas, eu ainda estou procurando e com certeza, a hora que eu achar, eu vou gravar e vou mostrar para vocês como que eu fiz isso. Então, isso foi um ponto que eu vi que, assim, para uma situação como essa, atende bem, mas se eu quero transferir do post mix para uma garrafa, eu ainda não achei uma forma legal aí de fazer isso, tá? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês com relação à carbonatação forçada de cerveja. Claro que tem bastante coisas ainda para ver, mas isso é só um básico mesmo para a gente iniciar com isso. É o que eu tenho feito aqui em casa, então tem funcionado. A cada cerveja que eu carbonato aqui, eu mudo um pouquinho, eu aprendo um pouco. Eu achei bem confuso quando eu comecei a estudar sobre isso, não foi tão simples assim encontrar as informações. Tem muito na internet, mas de forma meio perdida assim. Bom, acho que é isso então. E eu queria agradecer demais o meu amigo Conrado, ele é presidente da Conservap aqui do Vale. E ele veio aqui em casa, ele me explicou, teve toda a paciência aqui para me apresentar como utilizar tudo isso. No começo eu estava com medo de explodir meu apartamento aqui, mexendo com tudo isso aqui, mas ele veio aqui e me mostrou que é bem difícil eu conseguir explodir alguma coisa com isso tudo aqui. Então muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e é isso, né? Até o próximo vídeo. Saúde!